O que são arquétipos? Onde vivem? O que comem? E por que você deveria conhecer um pouco sobre o assunto? Isso é o que nós vamos explorar no vídeo de hoje, aqui na Barca do Caronte. Então, entregue-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Dignos, esse é um assunto que eu havia começado a introduzir no vídeo anterior, tá? Vou deixar aqui no card. Então, deem uma olhada se você não olhou o vídeo anterior, que vai falar da importância, do porquê estudar mitologia, história, arte, literatura, etc. E no final desse vídeo eu comentei um pouco sobre arquétipo, né? Só mencionei e falei que trataria a posteriori desse assunto, e é um assunto muito importante, tá? Pois bem, segundo Carl Gustav Jung, que foi um psicólogo suíço, discípulo do Freud, arquétipos são estruturas universais do inconsciente coletivo. Tá, e o que significa isso? Veja, são padrões, tá, que habitam o nosso inconsciente, tá? Então, por que seria o inconsciente, né? Porque de repente estamos falando de padrões que habitam o inconsciente e nós não sabemos o que é o inconsciente. Veja, eu não sou da área da psicologia, então não vou me atrever a fazer uma grande explicação a esse respeito, tá? Mas, de um ponto de vista místico, o consciente é aquilo que a gente tem acesso de uma forma que a gente consegue nominar e saber claramente o que é. Então, os seus pensamentos claros. Eu olho essa caneta, eu penso numa caneta, eu sei o que é uma caneta. Então, está no consciente. Mas parte do inconsciente, ou melhor, parte da mente é uma mente inconsciente. A gente trabalhou um pouco falando sobre inconsciente, sobre a mente inconsciente dentro da magia, em alguns vídeos passados. E nesse inconsciente está uma série de informações que não são necessariamente claras, tá? Que não são acessíveis diretamente, pelo menos, ou pelo menos não são acessíveis sem antes uma elaboração, um trabalho, né? Não são acessíveis diretamente pelo consciente, pela mente consciente. Então, por exemplo, esses padrões que habitam o nosso inconsciente, eles estão ali, né? No que o Jung vai chamar de sombra. Então, nós não sabemos exatamente o que são, nós não conseguimos nominá-los, mas são padrões que influenciam o nosso comportamento, tá? Então, de repente, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, você com o terapeuta vai explorando melhor isso e descobre um padrão, e aí do inconsciente ele passa a ser consciente, porque você passa a entendê-lo, a ter consciência de que ele existe, tá certo? Bom, e o que para que serve essa coisa toda? Eu acho que para que serve é uma pergunta errada que eu acabei fazendo, perdão. Mas em que aspecto nós vamos utilizar dessa ideia de arquétipo, né? Principalmente aqui no ocultismo, na magia. Veja, os arquétipos, eles nos sintetizam símbolos, modelos, né? O símbolo sintetiza modelos de comportamento, modelos de forma de ser e estar no mundo, tá? Comportamentos, emoções, etc. Exemplos. O pai, a figura do pai é um arquétipo. A figura da mãe é um arquétipo, tá? A figura do guerreiro é um arquétipo, do sábio, do mago é um arquétipo, do louco também. E veja, por exemplo, você tem a ideia do que é um mago, geralmente, né? Se você vê a figura de um mago num desenho, num filme e tal, você reconhece, ó, aquilo ali parece um mago, né? Cabelo grande, geralmente, às vezes tem um óculos, ou redondinho, ou meia-lua, barba, e assim vai. Mas todo mago é assim? Não. Tem mago que não tem cabelo grande, por exemplo. Tem mago que vai ser representado com cabelo curto, ou não vai ter barba, né? A barba tá feita, ou barba curta, ou não vai ser um senhor idoso. N formas. O arquétipo ele dá uma ideia, ele dá um modelo, mas ele não dá um personagem pronto. Então ele dá símbolos. E esses símbolos podem acabar
variando quando a gente avalia casos particulares. Então você pega diferentes tipos de mago, você vai olhar, você reconhece que são magos, mas você vai ver que cada um tem uma particularidade. Você tem um mago jovem, um mago de cabelo curto, um mago de barba, um mago sem barba, mas ainda assim eles reúnem características incomuns que permitem serem reconhecidos como tal. Então, essas características em comum, essa atmosfera que eles compartilham em comum, é o arquétipo, tá certo? Então veja, onde isso entra no ocultismo, tá? Onde isso entra? No ocultismo isso vai entrar quando os arquétipos traduzem realidades simbólicas, tá? Conceitos e oitavas vibracionais, tá certo? Então, exemplos disso. Astrologia. Os signos astrológicos, seja do Sol, né, o signo solar, que é o mais comum que a gente fala, qual o seu signo? Esse é o signo solar, que geralmente as pessoas estão se referindo. Mas o seu signo solar, o seu signo lunar, seu signo marciano e de todos os outros planetas, signos, eles são arquétipos, eles traduzem ideias, eles sintetizam ideias, tá? No tarô, os arcanos, principalmente os arcanos maiores. Os arcanos maiores são arquetípicos, eles sintetizam ideias através de símbolos, tá bom? Então você avalia uma carta de tarô, você vai avaliar diversos elementos dentro dessa carta que vão traduzir arquétipos, tá certo? Que mais? Na alquimia. Na alquimia você tem diversos símbolos. A alquimia ela é muito recheada de símbolos. Então você vai ter o rei, o dragão, Mercúrio, são arquétipos, mas algo um pouco mais básico, né? Por exemplo, os quatro elementos. Os quatro elementos eles vão traduzir arquétipos e eles vão estar presentes nessas três artes aqui citadas, tanto na alquimia quanto na astrologia e no tarô também, tá? Então, os quatro elementos naturais, eles vão simbolizar, eles vão traduzir arquétipos, ideias. Exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. O fogo, o arquétipo do símbolo fogo, né? Do elemento fogo, ligado à ação, tá? À vontade, ao desejo, a fazer, né? Movimento, energia. Muitas vezes também vai ser associado à guerra, à destruição, mas também vai ser associado ao calor que conforta, ao calor que permite a vida. Então você tem diversos símbolos associados ao fogo, por exemplo, tá bom? Então esse é um exemplo de arquétipo simbolizado pelo fogo, né? As ideias que o símbolo do elemento fogo traduz. Bom, e para que a gente também pode usar arquétipos? Os arquétipos, além de nos ajudar a entender os símbolos e as mensagens que esses símbolos vão trazer para nós, e isso vai se traduzir também nas práticas espirituais, nos nossos estudos herméticos, né, de alquimia, ou falei aqui estudos herméticos, mas nas tradições que quaisquer que sejam a que vocês vierem a adentrar, elas vão também ter arquétipos, tá bom? Elas vão ser usadas nessas práticas, nessas tradições. Então, independente de qual tradição você vá seguir eventualmente, estudar um pouco sobre arquétipos, entender o conceito, vai ajudar bastante na tradição ao qual você vai futuramente ingressar, se for o caso, tá? Bom, e um outro poderio, né, uma outra possibilidade que o arquétipo traz para nós podemos utilizar dos arquétipos para nos entender, para poder entender como é o nosso próprio funcionamento. Né? Tem gente que tem um arquétipo de guerreiro muito saliente, uma pessoa que ao mesmo tempo que briga muito, que discute muito com os outros, que é muito, muito brigão, mas que também tem uma força, uma energia muito intensa para movimentar projetos, para dar início a projetos. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que pode ser alguém que defenda muito seus ideais e defenda muito fortemente aqueles que ama. Então é um cara que está sempre, uma pessoa que está sempre disposta a lutar. Então um arquétipo de guerreiro, por exemplo. Então essa pessoa
se ela entende esse arquétipo, ela consegue se estudar melhor, tá? E trabalhar os aspectos negativos, né, desse arquétipo, como por exemplo brigar demais, para poder brigar de menos, né? Para poder tornar a vida um pouco mais harmoniosa. E todos os arquétipos, né, pelo menos no ocultismo, a gente vai entender que ele tem polaridades. Então nada vai ser 100% bom e nada vai ser 100% ruim. Sempre vai ter algo, né, uma oitava positiva e uma oitava negativa a respeito desses arquétipos, tá bom? Isso vai ficar muito claro também no tarô, tá? Quando for estudar tarô, nos arcanos maiores, você vai perceber que você vai ter coisas boas e ruins em cada um dos arcanos, certo? E outra coisa muito interessante dos arquétipos é que nesse fluxo de você usá-lo para se estudar, você pode meditar nos arquétipos. E aí, novamente, retornamos ao valor da meditação que eu falei lá atrás nos vídeos sobre meditação, visualização e intuição. Então, a meditação aqui vai entrar novamente. Então, podemos meditar sobre os arquétipos, buscar respostas através dos arquétipos. Então, conhecer arquétipos é muito importante. E aqui vou, inclusive, deixar uma indicação de uma colega minha, que é psicóloga, que é um livro do Jung, que eu citei aqui no início do vídeo, tá? E o livro chama O Homem e os Seus Símbolos. Esse é um livro que vai trazer pra gente os conceitos, né, muito importantes aqui no ocultismo e sobre arquétipos, principalmente. Então, é uma indicação que pode nos ajudar a entender melhor. Quem quiser um estudo um pouco mais aprofundado, recomendo, tá bom? E lembre-se sempre, os símbolos sempre falam. Só que eles sempre falam para aqueles que estão prontos para ouvir. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, sempre que possível, curta, compartilha com alguém que você acha que pode fazer bom uso, se inscreva e assista os vídeos até o final, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.